Amados, Jesus é tão grande, e eu quero trazer uma boas novas para você aqui nessa noite. Você vai receber uma palavra que, se você conseguir entendê-la no seu espírito, não na sua mente. Não adianta você entender Cristo com a sua mente, você precisa entender Ele no espírito. Paulo falava assim: eu oro para que você tenha um espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa entender qual é a grandeza, qual é o poder, qual é a herança que está preparada. Paulo orava assim, para que a igreja tivesse esse espírito de sabedoria e de revelação. Amado, Jesus é tão grande, Ele é tão amplo, que é impossível fazer um quadro dele. Se a gente começar a escrever, faltaria folha, não teria como escrever, não tinha como relatar tudo o que Ele fez, tudo o que Ele opera no nosso meio. Não tem, a gente não consegue, amados. A gente faz o encontro com Deus e é tanto milagre que acontece lá, é tanta coisa. Nós estamos falando da nossa igreja, agora imagina todas as igrejas espalhadas no mundo que pregam o nome de Cristo. É impossível relatar o que Deus tem operado no meio da igreja, né? E a Bíblia, ela mostra inúmeras formas de Cristo. A Bíblia diz que Ele, ao mesmo tempo que Ele é o pão vivo, Ele é a água da vida. Ele consegue ser pão vivo e água da vida. Interessante que a Bíblia diz que Ele é a ressurreição. Antes mesmo dele ter vencido a morte, Ele já era a ressurreição e a vida. É muito forte, é muito grande, né? A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele está no princípio e Ele está no fim. Às vezes os meus discípulos, eu converso com eles, eu faço eles viajar, porque eles estão tão preocupados com as coisas. Pastor, por que isso? Por que aquilo? Eu falei: irmão, não se preocupa não, isso aqui não existe mais não. Como assim, pastor, isso aqui não existe? Irmão, isso aqui só existe na nossa ótica, isso aqui já acabou. Na visão de Deus, isso aqui já acabou tudo, nós já estamos reinando com Cristo. Isso aqui só existe no nosso tempo humano. Mas Jesus, Deus, Ele é o alfa e o ômega. Ele está lá no princípio e Ele já está lá no final. A igreja já está vencedora, os vencedores já reinaram, o diabo já foi lançado no lago de fogo. Isso aqui, você acha que Deus está vivendo esse dia igual a gente está vivendo? Isso é coisa nossa, humana. Ele diz que Jesus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o amém. Ele é o cabeça. E a Bíblia diz que Ele é o cavaleiro do Apocalipse. E ao mesmo tempo a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus. Que lá em Gênesis Ele já havia morrido antes do pecado do homem. Como é que fala de um ser desse, irmão? Como é que relata um ser como esse? Quando o povo de Deus andava no deserto com a arca no tabernáculo, a Bíblia diz que Ele estava no meio do deserto lá. O pessoal lá falando de Abraão, ele falou assim: antes de Abraão existir, eu já era. Mas você não tem nem 30 anos, e como é que você conhece Abraão? Antes de Abraão eu já sou, há muito tempo. Mas a Bíblia diz também que Jesus é exata expressão de Deus. Esses dias eu preguei sobre a bondade de Deus, né? Jesus é a exata expressão de Deus. O que é isso? Né? Você vê o Luiz, filho do Vandim. A gente olha para o Luiz e fala assim: esse menino é a exata expressão do Vandim. É igualzinho, cabelinho de lado. Olhou para o Luiz, olhou para o Vandim. Olhou para Jesus, olhou para Deus. A Bíblia fala que nele tudo subsiste. Tudo que existe e subsiste por Ele, foi criado por Ele, e nele tudo subsiste. E a palavra de Deus diz que Ele sustenta tudo pelo seu poder. Olha de que nós estamos se atrevendo a querer falar. Ele sustenta tudo com o poder dele. Às vezes a gente fica com medo, porque vai acontecer isso, aquilo, outro, a política. Irmão, tudo está no controle. Mas ainda assim Ele é homem. Mas Ele tem a mente de Deus.
e a exata expressão do homem. É impossível falar de Jesus, ele é maravilhoso demais. Nós ficaríamos aqui horas e horas e horas tentando definir cada Cordeiro de Deus, Alfa, Ômega, né? Às vezes nós somos tão envolvidos com tantos trabalhos na igreja, nós somos tão envolvidos com tantas coisas na obra de Deus, né? Somos preocupados com tantos projetos, tantas organizações, tudo isso é bom. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor diz expressamente que só uma coisa nos é necessária. Às vezes a gente fica pensando assim, nós estamos aqui, né, para fazer, mudar o som, fazer projeto e tal, ganhar, abrir igreja. Mas a Bíblia diz que só uma coisa é necessária. Em João 17:3, deixa eu ler para você. Uma coisa só que é necessária para a sua vida, só isso, mais nada. João 17:3, essa é a vida eterna, que te conheçam, o único e Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a única coisa que nós precisamos, conhecer o Senhor. Essa é a vida eterna, que conhecemos a Ti, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Irmão, você não precisa entender nada de igreja, você não precisa fazer teologia, você não precisa fazer nada, se você só entender Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, a quem Deus enviou, sua vida está resolvida. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o unigênito, que estava no seio do Pai, e que foi enviado para revelar o coração do Pai a nós. Jesus Cristo estava ali, coladinho com Deus, ele foi enviado para que a gente pudesse conhecer Deus. E como eu falei, às vezes nós somos tão preocupados em discutir teologias, a defender doutrinas, ponto de vista, mas a experiência espiritual é como uma lupa. Você já viu a lupa? Como é uma lupa? Você pega a lupa e você foca naquilo que está no centro, você vê bem. Mas se você começar a olhar as beiradas, as coisas, você desfoca, você não consegue enxergar nada. As coisas da igreja é mais ou menos isso. Quando você aceita Jesus, você está focado em Cristo que está no centro. Mas logo depois que você está na igreja, você começa a desfocar em muitas coisas. Não, por causa disso, por causa daquilo. E aí a gente passa a não enxergar melhor as coisas. Começamos a discutir doutrina, teologia, ponto de vista. E as coisas ficam meio confusas, meio distorcidas. E nós sabemos que Jesus é tão simples e ao mesmo tempo é tão complexo. Na Bíblia, existem 150 expressões que traduzem quem Jesus é. 150 expressões. Por isso que é tão difícil de falar de Jesus. Como nós podemos manifestar Jesus? Como nós podemos representar Jesus? Como nós podemos expressá-lo? É muito difícil. Às vezes o homem tenta expressar Jesus, já viu no Natal? Eles botam aqueles cartõezinhos de Natal tentando expressar Jesus. Ou você olha nos vitrais das catedrais assim, eles tentando expressar Jesus. Sabe, aquelas pinturas distantes de Jesus. Por vezes um Cristo até efeminado. Com a cara plácida assim, sabe? Uma cara mórbida, um Jesus meio domesticado. Eles tentam expressar Jesus, mas isso não se parece nada com Jesus da Bíblia. Isso não parece nada com Jesus da palavra de Deus. Tem aquelas pessoas que não tentam só expressar Jesus, tem aquelas pessoas que tentam falar coisas boas de Jesus. E eles afirmam assim: Jesus, ele foi um bom exemplo de vida. Jesus foi um homem bom. E nada pode estar mais fora da realidade do que isso. Jesus não foi um bom exemplo de vida. Jesus não foi nada disso. Jesus, ele não foi um exemplo de vida, sabe por quê? Porque ele é a vida. Se você tentar colocar Jesus como um bom exemplo de vida, um homem que veio aqui e deu bons conselhos, você está colocando Jesus abaixo da vida. Jesus não foi um bom exemplo de vida. Jesus foi a vida,
a verdade. Não tem nada mais falso e fajuto do que isso. É claro que ele deixou bons exemplos aqui, boas pegadas para a gente seguir. Mas nós sabemos que Jesus, ele é a própria vida, que desceu do céu e que se fez gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque existem tantas facetas de Cristo. Existem tantas coisas que nós poderíamos falar de Cristo aqui. A Bíblia fala em 150 facetas de Cristo. Nós precisaríamos aqui, no mínimo, de uns 10 anos para tentar falar das facetas de Cristo. Mas eu quero falar uma nessa noite para você, que vai resolver todos os seus problemas. Todos os seus problemas. Sabe como que Jesus foi conhecido aqui na terra, quando ele veio? Já falei que ele é o alfa e o ômega, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro. Mas Jesus foi conhecido aqui na terra, sabe como? O amigo dos pecadores. Fala assim, amigo dos pecadores. Jesus, ele subverteu toda a lógica humana. Ele conseguiu elogiar um publicano pecador, comparando a um fariseu temente a Deus bonitinho. Vocês sabem a história. Os dois subiram para orar. E o publicano estava lá com a sua veste bonita. O fariseu estava lá com aquela veste bonita dele, religioso, temente, com a sua túnica maravilhosa, todo bonitinho. E ele, a Bíblia diz que ele começou a orar para Deus e ele falou assim: Senhor, eu dou dízimo de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. E ele não se conteve de falar tanto do ego dele, que ele falou assim: tem mais, Senhor, além de eu fazer tudo isso, eu não sou igual esse pecador que está aqui. Uma coisa ruim é quando os outros falam bem dele mesmo, mas quando ainda bota a gente como exemplo negativo, né? Hoje dá processo, né? E a Bíblia diz que o pecador bateu no peito e falou assim: Senhor, eu sou tudo isso aí, acho que até um pouquinho pior. Não sou digno nem de olhar para cima, não sou digno de fazer nada. E a Bíblia diz que aquele publicano, aquele fariseu desceu sem a sua oração ser ouvida, fariseu, e aquele publicano foi reconhecido diante de Deus com a sua oração. Quando Jesus veio no mundo, os demônios os reconheceram. Os enfermos, eles afluíram. Os pecadores vieram. E alguns chegaram ao ponto de encharcar os pés de Jesus com lágrimas. Irmão, eu confesso que eu fico doido quando eu leio um negócio desse. A Bíblia diz que Jesus entra numa casa e uma mulher pecadora se ajoelha diante de Jesus e encharca os pés de Jesus com as lágrimas. Depois ela pega os cabelos dela e enxuga os pés de Jesus. Irmão, pegar os cabelos e enxugar, beleza. Mas encharcar os pés de Jesus com a lágrima, irmão. Que a mulher tinha uma torneira que ela abriu assim. Pecadora. Outros simplesmente banharam Jesus com perfumes. Porque os pecadores, eles eram atraídos para estar perto de Jesus. Tanto que ele recebeu o nome de amigo dos pecadores. Presta atenção que Deus quer te falar algo nessa noite. Você pensa que era fácil ficar perto de Jesus, irmão? Não era fácil ficar perto de Jesus, não. A presença de Jesus confrontava.
A presença de Jesus, sabe, a sua palavra, a Bíblia diz que era como espada penetrante. O olhar de Jesus era profundo, ele penetrava dentro da alma da pessoa, ele desnudava tudo, ele conseguia mostrar tudo que havia lá no íntimo. Ninguém conseguia ocultar nada diante dele, ninguém conseguia ocultar nada diante de Jesus, sabe? Não era fácil ficar perto de Jesus, não era fácil andar perto de Jesus, porque ele conseguia ver tudo. E Jesus, sendo tão espetacular como ele era de se esperar que os melhores da época andassem com Jesus, era de se esperar que aqueles religiosos da época andassem com Jesus, que os líderes religiosos andassem com Jesus. Jesus, sendo tão espetacular como ele era de se esperar que aqueles que cumpriam a lei, aqueles que cumpriam todos os mandamentos, tentassem andar com Jesus, mas eles não conseguiam. Sabe quem que ele foi procurar? Lucas 5,32. Jesus não foi procurar os perfeitos, Jesus não foi procurar os religiosos, Jesus não foi procurar os maravilhosos. Lucas 5,32 diz assim: eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus foi andar com os pecadores. A gente acha que quem é bom demais fica andando com os bons. Não! Jesus não foi andar com os bonzinhos, com os religiosos, não. Ele foi andar com os pecadores. Porque ele disse assim: sabe quem que precisa de médico? Jesus falou: quem precisa de médico são os doentes, não são os bons. Eu vim trazer saúde para os doentes, eu vim trazer libertação para quem está preso, eu vim trazer cura, eu vim atrás dos doentes, eu vim atrás dos perdidos. Eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Aleluia. Ele não foi andar com a classe social maravilhosa da época, não. Só para você ter ideia, a primeira pessoa nessa terra que Jesus se revelou como Messias, não foi por um doutor da lei que saiu lá do seminário, que entendia tudo, que lia a Bíblia, que conhecia o Torá, que conhecia todas as leis, que ia em todos os cultos. Não, Jesus não se revelou como Messias para essa pessoa, não. Jesus se revelou para uma prostituta, para uma mulher imoral. Jesus chegou para ela e falou assim: você sabe o que você está falando? Eu sou o Messias. Você tem 5 maridos, teve 5 maridos, e o que você tem hoje não é seu. Uma imoral. Foi com ela que Jesus, com todas as letras, em João 4,26, disse assim: primeira pessoa na terra que Jesus se revelou como Senhor. João 4,26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que falo com você. Não foi para um doutor da lei, não foi para um religioso, não foi para alguém que batia no peito e achava: não, eu dou todos os dízimos, eu conheço todas as leis. Não! Ele diz com todas as letras: eu sou o que falo contigo, eu sou o Messias. Por que Jesus se revelou a ela e não os estudiosos da lei? Por que Jesus se revelou a ela e não aquelas pessoas que se diziam grandes? Sabe por quê? Porque Jesus, ele era e continua sendo amigo dos pecadores. Talvez você se impressione e dizer: nossa, fulano é tão santo, fulano é tão maravilhoso, fulano é tão lindo. Deixa eu te falar, Jesus continua sendo o melhor amigo dos pecadores. Hoje a igreja não é mais amiga dos pecadores. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Hoje a igreja não é mais amiga dos pecadores. Na verdade, a igreja, ela tem medo de ser contado com os pecadores. Não, eu não ando, eu não converso, porque sei lá, eles vão achar que eu também sou. Vou ser confundido como um pecador.
A igreja hoje, ela tem medo dos pecadores. Todavia é melhor nós sermos rejeitados pelos religiosos. É melhor nós sermos rejeitados por essa classe religiosa que existe hoje. Se alguém tiver que nos elogiar, se alguém tiver que dizer que nós somos gente boa, se alguém tiver que dizer que nós temos vida de Deus, se alguém tiver que dizer que eles olham para nós e têm alegria, que não sejam os religiosos, que sejam os pecadores que estão lá fora. Oh! Nós queremos receber os aplausos dos bons, não! Que nós também aprendemos a ser amigos dos pecadores. Eles podem até dizer assim: cara, esses caras são doidos, a igreja deles é preta, eles falam, eles choram, faz não sei o quê, mas eles são legais, eles têm vida. Eles podem até dizer: eu não compreendo muito bem o que eles falam, mas esse pessoal é amigo da gente. Eles levam a gente para o encontro, eles abraçam a gente, o culto eles recebem a gente com um cafezinho, eles dão um abraço, eles fazem isso, eles fazem aquilo outro. Irmão, estou me... pelo que os teólogos acham de mim, que acham de você. Jesus foi assim. A gente tem que seguir o que o nosso mestre fez. A igreja mudou tudo. A igreja hoje faz campanha disso, campanha daquilo outro. Deixa eu te perguntar, quantas campanhas Jesus fez na Bíblia? Me mostra quantas campanhas Jesus fez na Bíblia. Não tem nenhuma campanha, Jesus não fez nenhuma campanha na Bíblia. Mas hoje a gente invente 7 sexta-feira para o cara ser abençoado, 7 benzedeiras das benzedeiras de Israel para receber oliveiras das benzedeiras de Israel. A gente recebe água do monte do suor do profeta, não sei o que, vai que o raio o parta. Não tem isso na Bíblia, isso é mentira. Jesus é apaixonado pelos pecadores. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, a Bíblia diz. Ele não veio para os bons, ele não veio para os justos, ele veio para os doentes, ele veio para os enfermos. Mas o grande problema é que nós esquecemos de como é se sentir errado. A gente vai lá na loja, compra um terno riscado, um sapato social bonito, compra uma maleta preta, uma camisa social, um cinto largo, um celular, e a gente começa a achar que a gente é poderoso demais agora, e a gente esquece como que é se sentir errado, e agora a gente está aqui para julgar as pessoas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ah, você! Mas quando Jesus apareceu, a Bíblia diz que ele não condenou ninguém. Nenhuma vez. As pessoas queriam jogar pedra em Jesus. Foi tentar pegar ele. Ele falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todo mundo deu linha, partiu. Somebody love. Ninguém conseguiu nada. Aí a pecadora virou para Jesus e falou assim: e tu? Ele falou assim: eu também não te condeno. Você não vê nenhuma parte da Bíblia Jesus condenando ninguém, nenhuma vez. Nem uma prostituta, nem um publicano, nem o cara que roubava, ninguém, ele não condenava ninguém, ele amava. Jesus não condenou nenhum deles. Mas se você ler a Bíblia, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ficar chocado, porque Jesus sempre reservou as palavras duras. Jesus sempre revelou as palavras pesadas, sabe para quem? Para os religiosos, para aqueles que achavam que conhecia, para aqueles que achavam que eram guardiões dos oráculos de Deus, do conhecimento de Deus. Esse Jesus pegava pesado, ele entrava no templo, levantava a mesa, chicoteava a mesa. Em Mateus 23, 27, ele não fala isso para um pecador. Em Mateus 23, 27, ele está falando para a classe social que se achava os santos. E ele diz assim: então Jesus declarou, 23, 27, ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Mas para pecador ele disse assim: vai, eu não te condeno, vai, eu te amo, minha filha. Mas para os mestres da lei ele disse: sepulcros caiados. Vocês que se preocupam com o exterior, mas o interior está sujo, o interior está podre. É assim que são os religiosos hoje. O exterior é lindo, é maravilhoso, mas por dentro só tem ossos fedorentos. Um Jesus que você não consegue engolir, um Jesus cheio de regras, um Jesus cheio de coisas que você não encontra na Bíblia. Mas aos pecadores, Jesus aceitava que ele lavasse os pés dele. Ele não falou para Maria assim: você vai lavar meu pé? Vou. Como assim? Você é pecadora? Como você se atreve a tocar em mim? Vamos fazer o seguinte: vai para a minha igreja, fica lá no banco 6 meses. Depois de 6 meses eu vou ver se o seu comportamento estiver bom. Eu vou ver se você pode vir tocar e lavar meus pés. Jesus não falou isso não. Para os religiosos ele disse assim: raça de víboras, hipócritas, tu tens por pais o diabo. Mas para a prostituta ele falou assim: pode lavar. Com os pecadores Jesus se assentava para comer. Por isso que ele foi conhecido como amigo dos pecadores. Ele foi na festa na casa de Mateus, o publicano, onde só havia publicanos e pecadores. E a Bíblia diz que ele se assentou na mesa para comer. E os religiosos falaram assim: ah, se ele soubesse com quem ele está comendo. Todavia, deixa eu te falar uma coisa. Há uma diferença. Apesar dele comer com os pecadores, Jesus nunca pecou. Para nós isso é um grande mistério. Uma vez, estava conversando com um pastor, ele estava me falando que existia um grupo de pastores nível mundial, não é Brasil não, e eles estavam fazendo um propósito de ficar 6 meses sem pecar. O propósito era conseguir ficar 6 meses sem pecar. Ninguém conseguia passar de 1 mês. Você consegue imaginar que Jesus, apesar de andar com os pecadores, ele nunca pecou? Como podemos ser amigos dos pecadores sem concordar com o pecado? Como podemos ser amigos dos pecadores sem fazer o que eles fazem? Como podemos ser amigos dos pecadores sem apontar o dedo, sem fazê-los sentir culpados entre nós? Às vezes as pessoas elas falam assim: não, é porque eu estou fazendo, quando eu parar eu vou lá, porque a visão dele é que a gente já está acima. Não. Como fazer, como se relacionar com essas pessoas? Esse é o grande desafio da igreja durante os séculos. Esse é o nosso grande desafio, como se relacionar com os pecadores sem acusá-los, sem dizer que eles vão para o inferno, sem dizer que Jesus está querendo matá-lo, sem dizer que se eles, isso, aquilo outro. Como se relacionar com essas pessoas sem se sujar, sem pecar, estando íntegro? Como? Esse é o grande desafio da igreja, que durante os séculos vem tentado fazer isso, mas não consegue. Durante o século a sociedade tem tentado ser a consciência moral da sociedade, aquela que julga, aquela que condena. Na Idade Média foi assim, a igreja fez isso. Na Inglaterra a igreja anglicana fez isso. Na Rússia a ortodoxa fez isso. No Oriente a igreja fez a mesma coisa, querendo ser a voz da sociedade que julga, que condena. E hoje as igrejas evangélicas atuais, contemporâneas, têm o mesmo problema, fazem a mesma coisa. Quantos líderes veem uma doença, um aidético, ou alguma coisa como a mão de Deus pesando, o juízo de Deus?
Por isso que está com essa enfermidade. Como se relacionar? Mas Jesus disse assim: eu não vim para condenar, eu não vim para julgar, eu vim para ser advogado, eu vim para defender, eu vim para defender aquele que não tem defesa. Oh, meu amado, deixa eu te falar, você como cristão, você precisa aprender, sabe, nós deveríamos ser advogados dos pecadores diante de Deus. Nós deveríamos advogar, amar. Mas às vezes a gente fala assim, não tem jeito, olha lá, está perdido, por isso que vai para o inferno. Ah, pastor, já tentei de tudo, não tem jeito. Não, advoga, ora por ele diante de Deus, leva as causas deles diante de Deus. Às vezes a gente olha para uma pessoa problemática, a gente não tem noção do que essa pessoa já passou. Às vezes a gente olha para uma pessoa com tantas coisas, irmão, a gente não tem noção dos tantos de trauma que essas pessoas já passaram. Precisamos advogar, precisamos imitar o que Cristo fez. Cristo foi amigo dos pecadores, Cristo se relacionava. Precisamos se relacionar com as pessoas. Você sabia que existe loja que vende roupa de crente? Você olha na televisão e fala assim, vem aqui roupa de crente. Eu fico, mas como que é roupa de crente? Eu fico pensando, será que nós somos de outro mundo? Nós somos extraterrestres? O que é roupa de crente? Roupa de crente é aquela mulher com coque na cabeça, com a saia lá embaixo, com o subaco cabeludo. É isso que está falando. E quando você chega perto das pessoas, as pessoas não querem te ouvir, não querem te ver. Você é um zumbi na sociedade. Nós precisamos levar as cargas, nós precisamos se relacionar com essas pessoas. Elas precisam entender que o que vai acontecer na vida delas é o que aconteceu na nossa. Porque se hoje a Bíblia diz, se você está de pé, cuidado que não caia. O crente, quanto mais tempo ele vai ficando na igreja, o crente, quando ele vem para a igreja no começo, que ele aceita Jesus, ele ouve as boas novas, ele fica doido, ele quer levar todo mundo para a igreja. Vai passando um tempo, sabe o que ele vai ficando? Vai ficando religioso. Agora ele vai aprendendo as coisas da Bíblia. Agora ele sabe isso, ele sabe aquilo outro. Começa a discutir, começa a condenar quem não pensa igual. Nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos ser amigos delas. Nós precisamos nos importar com cada uma delas. Sabe, levar as suas cargas diante de Deus. Esse é o sentimento de Deus ter se feito homem e ter habitado no meio de nós e ter se chamado amigo dos pecadores. Criar oportunidades para as pessoas olhar para você e não achar que você é de outro mundo. Brincar com as pessoas, conversar com as pessoas. A gente fala aqui na Koinonia que a gente não ganha ninguém para Jesus, não, a gente ganha as pessoas para nós. Como assim, pastor? Depois que eu ganhar você para mim, que você gostar de mim, irmão, você vai querer o Jesus que eu tenho. Está aqui a nossa mãe do Fagner aqui, né? Que é a melhor comida que tem do estado. Toda vez eu vou lá comprar marmita onde eles falam, eu brinco com todo mundo, eu converso. Porque nós somos amigos de todo mundo. Tem pessoas, tem crentes que você chega perto dele, a sua mão começa a suar. Você fica com medo. Essa moça falava assim para mim, eu gostava de ir na igreja, mas eu tinha medo. Como que você vai para a igreja e tem medo? Não, pastor, eu tinha medo de alguém revelar alguma coisa da minha vida. Aqui é lugar de descanso, aqui é lugar de você entrar e descansar no braço do Pai, aqui é lugar de você ser amado, aqui é lugar de você falar assim, aqui é minha casa, aqui é o meu Pai, Ele sabe como eu sou e Ele me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso ser algo que eu não sou para Ele me aceitar, mas eu estou aqui, Pai, pode mudar o que o Senhor quiser. As pessoas estão tão chateadas com o cristianismo
que quando você convida elas para Jesus, elas já perguntam assim: eu vou ter que parar de fumar? Eu vou ter que parar de beber? Eu vou ter que parar disso? Eu vou ter que parar de aquilo? Porque ser cristão não é se relacionar com Deus, como nós pregamos domingo amoroso. É um Deus de proibição. Jesus nunca chegou para a prostituta e falou assim: agora você vai ter que parar de fazer isso. Olha, vai, não peques mais, não te condeno. Quem estava lá na cruz quando Jesus foi crucificado? Ela. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto? Maria chega lá: cadê meu Jesus? Quem vai no cemitério um dia depois, irmão? Só uma pessoa apaixonada. Aí vê o que lá? A pedra. Só que ela corre, vai lá, está vazio. Cadê? Fala onde está que eu carrego ele. Imagina, um homem adulto tem 80, 90 quilos. Como é que uma mulher vai carregar um homem adulto, irmão? Não pode falar, eu carrego ele. Onde vocês botaram ele? Jesus aparece para ele e fala assim: minha filha, eu estou aqui. A pecadora foi a primeira a ver Jesus ressurreto. A pecadora de 5 maridos foi a primeira a saber que Jesus era o Messias. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Não é o Jesus de regras. Não, Jesus está esperando você falhar para te punir, não. Nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas. Esse é o sentimento de Deus ter se feito homem e habitado no nosso meio. Se Jesus foi amigo dos pecadores, nós precisamos ser também. Nós precisamos amá-los. O próprio Jesus disse que já não nos chama de servo, mas de amigos. Tem pessoas que estão na igreja e só querem servir a Deus. Pastor, onde eu sirvo a Deus? Pastor, quer que eu sirva a Deus? Pastor, eu quero servir a Deus, quero servir a Deus. Pastor, eu quero servir a Deus. Irmão, é legal, eu sei, tem isso sim. A gente tem que funcionar, a máquina tem que andar. Mas antes disso, você tem que ser amigo de Deus, irmão. Como é que você vai servir alguém que você não é amigo dele? A gente sabe isso na cabeça, mas isso tem que passar para o coração. Você tem que olhar para Deus e falar assim: Ele me ama. Ele tem um relacionamento, eu tenho um relacionamento com Ele. Nós somos amigos dele. Quando você anda com um amigo, irmão, quando você anda com um amigo, ele revela o coração dele para você. E às vezes a gente viaja junto, né, Raí? E eu falo para ele: Raí fala: pastor, ele abre o coração para mim, eu abro o coração para ele. Porque o amigo verdadeiro revela o coração um para o outro. Não tem máscara, não tem uma cortina no meio, não. Somos amigos. Quando você entender que você é amigo de Deus, Ele vai revelar o coração dele para você. Vamos ficar de pé. Ele vai revelar o coração dele para você. Ele vai falar assim: meu filho, é isso que eu quero para você. Casa com essa pessoa, faz isso, entra nessa empresa. Se manifesta a tua graça para nós. Você talvez está pensando que Jesus está querendo você como servo. Jesus não está querendo você como servo, não. Esquece isso, irmão. Jesus está querendo você como amigo. O amigo come na mesa. O amigo se relaciona. O amigo tem intimidade. O amigo separa o melhor pedaço de carne, come junto. O amigo se diverte junto. O amigo promove um evento junto. O amigo anda junto. O amigo sonha junto. O amigo é diferente, irmão. Você é amigo ou servo do seu patrão que você vai trabalhar amanhã? Você é servo. Você vai para lá porque você recebe um salário, mas você não é amigo dele. Você não separa o seu salário um pouquinho e fala assim: vou separar isso aqui porque eu vou comer um churrasco com o meu patrão. Você parece que vou comprar essa camisa aqui para o meu patrão. Legal quando o funcionário tem essa amizade. Em empresas menores pode acontecer isso, mas a maioria não dá.
Você não se relaciona com o seu patrão como amigo, você se relaciona como patrão. Os crentes hoje estão se relacionando como Deus, como patrão. Ah, se eu trazer o meu dízimo, Deus vai me abençoar. Ah, se eu trazer minha oferta, Deus vai me abençoar. Ah, se eu limpar o prédio, Deus vai me abençoar. Ah, se eu cantar, Deus vai me abençoar. Ah, se eu pregar, isso é patrão, irmão. Deus não é patrão, Deus, Ele é amigo. Ele quer revelar o coração dEle para você, Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer andar com você, Ele quer ir para o churrasco com você, Ele quer ir para andar com a sua família, Ele quer ter vida com você. Decida nessa noite se você quer ser servo ou se você quer ser amigo de Deus. O amigo anda juntinho, o amigo anda colado. A Bíblia diz que Jesus é amigo dos pecadores. Tem pecador aqui, irmão? Pessoas que precisam de um amigo. Se você receber essa boas novas no seu coração, você nunca mais vai aceitar uma acusação. Você nunca mais vai aceitar e imaginar que Jesus está irado com você. Você nunca mais vai imaginar que Jesus está com raiva de você, porque você não orou, porque você não leu a Bíblia, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Ah, porque eu não fiz aquilo outro. Eu disse esse ano que ia ler a Bíblia toda, mas eu não li. Eu disse que ia jejuar, mas não jejuei. Deus deve estar chateado comigo. Deixa eu te falar, Deus não está chateado com você. Deus é bom. Deus não é bom porque você é bom. Deus é bom porque Ele é bom. E a Bíblia diz que a bondade dEle dura para sempre. Quando você errar, se você tiver um coração quebrantado, deixa eu te encerrar aqui agora, só falando isso. Nós tivemos 2 reis em Israel, Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei. Saul foi levantado como rei. Deus deu uma ordem para Davi, para Saul. Você, Saul, vai lá naquela cidade, faz isso, mata tudo, por causa disso, daquilo outro. Saul foi lá na cidade e ele não fez o que Deus pediu. Quando o profeta chegou, eles tinham que esperar o profeta chegar para sacrificar o holocausto, para fazer o culto. Ele não esperou, ele não era sacerdote, ele não podia fazer, só o profeta que podia fazer. E ele achou que o profeta estava demorando demais e ele fez o culto. Quando o profeta chegou, o profeta falou para ele assim: olha só, o cara fez um culto. Quando o profeta chegou, Samuel falou assim: o que você fez? Não, porque você estava demorando demais. Ele falou: rapaz, por que você fez isso? E outra coisa, que barulho é esse? Mó. É as vaquinhas que nós viemos aqui, mas eu achei elas tão bonitinhas que eu não quis matar elas não, eu separei elas para fazer um culto a Deus. Samuel falou assim: mas Davi, Saul, a ordem não era matar tudo. Era, mas elas eram muito bonitinhas e eu quis oferecê-las para Deus. Ele fez um culto e queria oferecer as coisas para Deus. Samuel virou para ele e falou assim: seu reinado foi rejeitado, você nunca mais será rei. Você lê isso, parece que é duro demais. Daqui a pouco quem assume, aí passa os anos, quem assume? Davi. Davi adultera. Davi ficou lá na laje, não foi fazer nada, olhou a mulher bonita, falou: chama ela, traz para mim. Ele era o rei, podia. A mulher era a mulher dos melhores soldados dele. Vai lá, engravida a mulher. Manda chamar o soldado, cria uma situação danada, fala para o soldado assim: olha, fica na guerra aí não, fica aqui com a sua mulher, passa uma semana aqui com a sua mulher, para maquiar, como que ele virasse o pai da criança depois. O soldado falou assim: não, meu rei, não posso fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Está todo mundo na guerra, eu vou ficar aqui? Não, eu preciso voltar para a luta. Meu Deus. Davi falou assim: então peraí, vamos fazer um jantar. E Davi foi lá e embebedou o cara, falou assim: beba, ele vai para casa. O cara tomou todas lá para comemorar. Quando Davi vai para casa, quando olha, o cara dorme na porta da casa, não entrou. Ele falou: não posso, os meus amigos estão lá na guerra guerreando e eu vou dormir na minha cama, como? Davi falou: não tem jeito, esse cara não tem jeito, ele é leal demais, ele é fiel demais. Pegou o mensageiro, mandou a mensagem, falou assim: ó, vai lá,
fala para Abner, né? Abner, que era o general de Davi, fala para Abner botar ele na frente. Na hora da batalha, bota ele na frente. Começou a batalha, ele na frente. O que aconteceu? Matou o cara. Problema resolvido. Até que o profeta chega para Davi e fala assim: posso te contar uma história, Davi? Ele falou assim: pode. Tinha um fazendeiro, tô lembrando aqui do meu jeito, tá, irmão? Tinha um fazendeiro que tinha um monte de ovelha. E ele recebeu uma visita na casa dele. E ele tinha que servir uma comida. Sabe o que ele fez, Davi? Ele foi lá no terreno do vizinho dele, que só tinha uma ovelha. Pegou a ovelha do vizinho, matou e ofereceu para a visita dele. Davi levantou cheio de pose e falou assim: fala quem é esse cara que eu vou matar. E o profeta falou para ele assim: é você. Você tinha tudo o que você queria, você foi pegar a mulher. Davi podia matar aquele profeta na hora. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Que ele caiu em terra e se arrependeu. Sabe qual é a diferença de Saul e de Davi? Que Deus é alfa e ômega. Deus já sabia que Saul lá na frente nunca iria se arrepender dos pecados dele, ainda que parecia pequenininho. Mas de Davi, a Bíblia diz assim, você lê o Salmo 51, Davi fala assim: Senhor, não retire de mim a tua presença. Pode tirar tudo, Senhor, mas não tira a tua presença. Sem a tua presença os meus ossos apodrecem. Sem a tua presença eu não tenho vida. E a Bíblia diz que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, amigo dos pecadores. Aquele que estava fazendo um culto, Deus rejeitou, porque tinha soberba dentro do coração dele. E o outro que adulterou, pagou o preço por isso. O filho morreu, mas a Bíblia diz que ele foi considerado amigo dos pecadores. Que essa palavra possa entrar no seu coração nessa noite. Deus não está preocupado com a sua performance. Sabe por quê? A sua performance para Deus não vale nada. A nova aliança do sangue de Cristo não está baseada em nós. Nós não fizemos uma nova aliança com Cristo. A nossa nova aliança não está baseada. A nova aliança não está baseada na nossa performance. Deus não fez uma aliança conosco, não. A nova aliança, se fosse com a gente, nós começaríamos ela às 7 horas da manhã. Quando desse 7h10, Deus já queimava a gente, porque não depende da nossa performance. A nova aliança está baseada em Jesus Cristo. É uma aliança entre Deus e Jesus. Ele cumpriu tudo. E o que a gente faz? A gente crê em Jesus, amigo dos pecadores. E o que a Bíblia diz faz? Que nós somos enxertados em Cristo. Olha aqui. Jesus, nós. A Bíblia diz que nós somos enxertados em Jesus. Nós somos escondidos em Jesus. Não é a nossa performance, é o que Cristo fez, não é o que eu faço. Por isso Ele é o amigo dos pecadores. Aleluia! Meu coração eu entreguei. Você pode adorar, você pode levantar suas mãos, você pode glorificar, porque Ele é seu amigo. Percebi que és tudo que procurei, por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus,
Entregue seu coração a Ele nessa noite. Só uma coisa é necessária: conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E percebe que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus. Deixa o céu ouvir o seu louvor nessa noite. Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Ele te ama, Ele te ama. Quero ser olhando pra mim e dizendo assim: filho. Você pode ouvir Jesus dizendo que te ama. Você pode ouvir Jesus dizendo que te ama nessa noite. Oh, Ele te ama, Ele te ama. Aleluia. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Sinta-se amado nessa noite, amado. Você está na casa do Pai, você não precisa ter medo de nada aqui. Ninguém vai te julgar. Ninguém vai julgar a sua roupa, ninguém vai julgar o seu temperamento, ninguém vai julgar a sua performance. Você está na casa do seu paizinho nessa noite. Você pode entrar, você pode abrir a geladeira, ela é sua. Pode olhar o que tem dentro da geladeira, pode comer, ela é sua. Você está na casa do Pai. Talvez você tenha carregado culpas na sua vida. Talvez você tenha carregado temores na sua vida. Talvez você tenha carregado um sentimento que você nunca faz as coisas certas, que você não faz aquilo que Deus queria que você fizesse. Você olha e fala assim: ah, trabalho tanto, poderia fazer mais para Deus. Mas deixa eu te falar, aqui não tem isso. Aqui não tem culpa, aqui não tem remorso, aqui não tem ninguém te condenando, porque Jesus é o nosso amigo, Ele é amigo dos pecadores. Nós não estamos aqui para trazer uma mensagem de condenação, nós estamos aqui para trazer a mensagem que Jesus trazia para todos: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus dizia: são os doentes que precisam de médicos, não são os bons. Fala: Jesus, eu quero encharcar os teus pés com as minhas lágrimas. Jesus, tu sabes o tanto que eu fiz. Fale como aquela mulher: ah, Pai, tu sabes que eu tive 5 maridos. Ele não importa, não importa. Eu sou o Messias, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou aquele que falo contigo, eu sou aquele que morri na cruz por você, eu sou aquele que te dá a vida, e que se preciso fosse, eu morreria de novo por você, porque eu te amo. Oh! Quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar. Jesus olha para você e sorri. Jesus olha para você e canta. Jesus olha para você e Ele abre o sorriso. E Ele fala para Deus: valeu a pena, Pai.
eu